Fala galera, eu me chamo Hélio, esse é o canal Espaço na Cor, aqui na nossa série de vídeos sobre a Bíblia Sagrada. O intuito do canal, gente, é a gente discorrer sobre a Bíblia, fazer uma leitura e fazer uma reflexão sobre o que nós lemos, né? E se dentro dessa reflexão a gente conseguir alcançar alguma coisa aí dentro do teu coração, o objetivo do canal ele foi atingido. Essa é a nossa ideia, tá? Nós vamos seguir hoje com Gênesis capítulo 3, nós vamos fazer uma oração e na sequência vamos começar. Senhor Deus, te agradecemos por mais esse dia, Pai, te agradecemos por esse momento, te pedimos, Senhor, nos dai sabedoria e entendimento, Pai, para que façamos a leitura e entendamos as suas escrituras. Te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Vamos começar a leitura no capítulo 3 de Gênesis. A serpente era a mais esperta das feras do campo que Javé Deus havia feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: é das frutas das árvores do jardim que nós comemos. Só da fruta da árvore que está no centro do jardim é que Deus disse: não devem comer nem tocar nela, senão vocês vão morrer. A serpente disse: vão morrer coisa nenhuma. Deus sabe que vocês, no dia em que comerem dessa fruta, seus olhos vão se abrir e vocês se tornarão como deuses, conhecedores do bem e do mal. Eu vou parar aqui um pouquinho, gente. Perceba que a serpente ela não sabia qual era o fruto que o homem e a mulher podiam comer. Só que ela foi muito astuta na sua pergunta. Ela fez uma pergunta ampla exatamente para que viesse a resposta dela. É verdade que nenhum dos frutos das árvores que estão no jardim vocês podem comer? A mulher disse: não. De todas as árvores, de todos os frutos das árvores que estão no jardim podemos comer, com exceção da que está no centro do jardim, que é a árvore da vida. Pois Deus disse que quando comer, vão morrer. Então perceba, o entendimento. A mulher não teve o entendimento nesse momento aqui para administrar aquela pergunta. E muitas vezes a gente, no nosso cotidiano, a gente também não tem esse entendimento de administrar as perguntas que são feitas. E às vezes nós expomos para as pessoas o que na verdade não precisa ser colocado, né? Se você tem uma intimidade ou se você muitas vezes tem um projeto que você está, seja um projeto de vida, seja um projeto profissional que você está trabalhando sobre ele para algum momento as coisas acontecerem, você não precisa compartilhar isso com ninguém, isso ainda é teu. Exatamente aqui. O conhecimento de onde estava o fruto estava com o homem e com a mulher. Como a serpente não sabia, ela fez uma pergunta exatamente para extrair o que ela queria. Então é importante a gente ter esse cuidado com as perguntas que nos são feitas, porque nem tudo a gente precisa compartilhar, nem tudo a gente precisa revelar. As promessas de Deus na nossa vida, no tempo certo, elas vão se aparecer e vão se mostrar para aqueles que muitas vezes não acreditam em nós e não acreditam em Deus, tá? Então, lembra muito bem disso. Vamos lá. A mulher viu que a árvore era boa para comer, atraente aos olhos, uma árvore apetitosa para dar sabedoria. Apanhou a fruta e comeu, e a ofereceu ao homem dela ao seu lado, que também comeu. Então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus, entrelaçaram-se folhas de figueira e fizeram tangas. Depois ouviram o ruído de Javé Deus que passeava no jardim à brisa do dia. O homem e sua mulher se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. Deus chamou o homem: onde você está? Ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e tive medo porque estou nu e me escondi. E Deus continuou: e quem lhe mostrou que você está nu? Será que comeu da árvore da qual lhe proibi de comer? Veja, gente, essa passagem, Deus, possivelmente já tinha o sentimento de que o homem havia consumido do fruto da árvore da vida. Só que Deus tinha um relacionamento com o homem muito íntimo, um relacionamento de amizade, né? Então, ao invés de Deus chegar de uma forma bruta, né, Deus chegou manso e dando a oportunidade para o
homem de lhe responder, de lhe explicar o que tinha acontecido. Então veja o sentimento de carinho, e a gente vai ver um pouquinho mais na frente, o sentimento de carinho que Deus tinha pelo homem, né? De dar-lhe a liberdade de explicar, de dizer o que aconteceu, ao invés de já chegar de uma forma bruta, enfim, né? Vamos lá. O homem respondeu: a mulher que me deste por companheira, foi ela quem me deu da fruta e eu comi. E Javé Deus disse à mulher: o que foi que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Aqui tem uma premissa muito importante que eu entendo do ser humano, tá? O ser humano, em sua essência, ele tem uma dificuldade de reconhecer os seus erros. O ser humano, na sua essência, e quando eu falo na sua essência, porque está aqui, foi o primeiro homem. Isso aconteceu com o primeiro ser humano, o homem que Deus criou. Ele tem uma dificuldade de reconhecer os seus erros, de reconhecer que ele errou. E muitas vezes, para ele, é mais fácil compartilhar isso com alguém, ou seja, transferir essa responsabilidade para outro, ao invés de assumir. Talvez até aqui pelo medo de Deus com sua ira, né? De repente destruí-lo, talvez esse foi o medo do homem. Então, ao invés dele assumir, ele preferiu repassar isso. Então, muitas vezes, o homem, pelo medo de que alguma coisa possa lhe acontecer, ele prefere transferir essa responsabilidade para o outro, quando o correto seria ele assumir a responsabilidade do seu erro e repassar sobre sua responsabilidade e não sobre a transferência de alguém, tá? Então isso está na essência, gente, tá? Então quando eu falo isso está na Bíblia, né? Então isso já é do ser humano, né? Isso não é que o homem aprendeu assim, não, já está na essência dele. Vamos lá. Javé Deus disse à serpente: por causa do que fez, você será o mais amaldiçoado de todos os animais domésticos e de todas as feras do campo. Terá de se arrastar sobre o ventre e de comer pó todos os dias da vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre seus descendentes e os descendentes dela. Eles procurarão esmagar-lhe a cabeça e você tentará morder-lhe o calcanhar. E disse para a mulher: vou-lhe aumentar muito o sofrimento da gravidez, entre dores você dará à luz os filhos. A paixão vai arrastá-la para o seu homem e ele a governará. E Javé Deus disse ao homem: já que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto eu havia lhe proibido de comer, por sua causa o solo será amaldiçoado para comer. Você terá de sofrer por toda a sua vida. Espinhos e ervas daninho é o que vai produzir, e você comerá as ervas do campo. Você vai ter de comer o pão com o suor do rosto, até voltar ao solo do qual foi tirado. Você é pó e ao pó há de voltar. Aqui tem uma parte muito importante, dizendo tirará o sustento do teu suor. É exatamente por isso que hoje nós precisamos sair para trabalhar, para exatamente trazer o nosso sustento, né? Para trazer a moeda de troca ao qual vai nos sustentar, né? Conquistar dinheiro para que esse dinheiro nós possamos trocar por alimento. E não só isso, né? Porque a vida ela não se consome apenas em alimento, né? Nós temos expectativas de vida, nós temos vontade de crescer, nós temos vontade de ter algumas coisas. Então, com isso, há a necessidade de nós irmos buscar esse sustento, né? E de uma forma a qual nós nos sacrificamos, que é com o nosso trabalho, né? Eu costumo dizer que Adão foi o único homem que Deus deu de tudo e que não tinha que trabalhar, ele tinha apenas que cuidar do que Deus tinha feito, né? Justamente por isso que ele foi criado, para cuidar das coisas de Deus, né? Mas vamos lá. O homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser ela a mulher de todos dos viventes. Deus fez túnicas de pele para o homem e sua mulher e os vestiu. Veja, gente, essa parte aqui é uma parte muito bonita. Deus fez túnicas de pele para o homem e para a mulher e os vestiu. Você veja, Deus estava chateado com o homem, pelo homem ter errado.
mas Deus não perdeu o carinho pelo homem, né? Deus não perdeu a essência que ele tinha pelo homem, mesmo errante, porque Deus ele já fez o homem sabendo, quando Deus fala que criou o homem à sua imagem e semelhança, é a imagem e a semelhança de Deus. Porém, por que fala semelhante e não igual? Porque igual a Deus não há. Então, se nós não somos igual a Deus, que é a perfeição, nós sempre seremos errantes. Então, por isso que nós precisamos viver nessa constante busca de fazer as coisas corretamente, de fazer com que a nossa vida seja producente da forma com a qual nós caminhamos, tá? Então aqui é uma forma muito carinhosa que Deus tem com o homem, né? Mesmo ele estando irritado, chateado, mas ele ainda teve a preocupação de fazer roupas, túnicas, para que pudesse vesti-los para protegê-los do frio, né? Do frio e do tempo, e para que eles não ficassem ali nus, uma vez que já, a partir daquele momento, eles já tinham essa ciência. O homem tornou-se como um de nós, conhecedor do bem e do mal, que ele agora não põe a mão também da árvore da vida, para que dela comer para que dela coma, que ele agora não põe a mão também na árvore da vida, para que dela comer e viver para sempre. Deus o despachou do jardim do Éden para cultivar o solo de onde tinha sido tirado. Expulsou o homem e, ao nascente do jardim do Éden, colocou os querubins e a espada do fogo para vigiar o caminho da árvore da vida. E aqui foram 24 versículos que nós fizemos a leitura no capítulo 3 de Gênesis. Aqui, gente, eu costumo dizer, tem uma parte muito importante aqui, que é sobre a voz. Qual a voz que você tem escutado na sua vida, né? Muitas são as vozes que nós escutamos na nossa vida. E tem uma parte muito importante que eu quero colocar lá em Isaías 53:4. Eu fiz até uma marcação aqui para a gente só fazer a leitura muito rápida. Isaías 53:4 diz assim: na verdade, 53:4, isso. Na verdade, Mateus. Isaías a gente vai falar num outro ponto. Mateus 14, 25, 30, eu tinha marcado aqui, vamos lá, Mateus 14, 25, 30. De madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar. Vendo que Jesus caminhava sobre o mar, os discípulos ficaram espantados e disseram: é um fantasma? E gritaram com medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, se és tu, manda-me ir até o teu encontro, caminhando sobre as águas. Então perceba, a mulher escutou a voz da serpente, por isso que eu perguntei a você, quais são as vozes que você tem escutado na tua vida? Será que é a voz de Deus? Será que realmente é o chamado de Deus? E por que eu estou trazendo aqui na parte de Mateus? Porque muitas vezes a gente precisa entender se realmente é a voz de Deus que nós estamos escutando. Pedro aqui, ele diz: Senhor, se és tu, ou seja, Pedro faz uma contraprova, né? Porque que eles estavam com medo, mas Pedro faz uma contraprova que somente Deus poderia realizar. Então, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. E Jesus disse: venha. Descendo da barca, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus, mas sentindo o vento forte, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Olha só, gente, qual que é a voz que nós estamos escutando? E é importante a gente saber distinguir, né? Porque hoje muitas vozes passam na nossa cabeça, né? Se o teu projeto vai dar certo, se os seus estudos vai dar certo, se o teu relacionamento vai dar certo, por que você não faz desse jeito, por que você não faz daquele jeito? E a gente precisa entender qual que é a voz de Deus dentre tantas essas vozes. Por isso que Deus ele testou aqui. Só que é importante, veja, Pedro fez uma pergunta para Deus que só Deus poderia fazer, né? Se és tu, então faça com que eu caminhe sobre as águas. E Jesus falou, então venha, né? Então
Pedro testou e ele confirmou que ali era Jesus. Só que veja, quando Pedro começou, quando você começa a andar pela voz de Deus, você também não pode se desviar, porque perceba, Pedro começou a andar sobre as águas e logo sentiu o vento, começou a se assustar e começou a se afundar e disse: Senhor, salva-me. Então, nós temos que ter o entendimento de entender, de conhecer qual a voz de Deus. E conhecendo, sentindo a voz de Deus no nosso coração, nós não podemos nos desviar. Nós temos que ter uma linha reta, uma conexão plena com essa voz do Senhor. Essa parte eu achei muito importante trazer para vocês, que é sobre quem nós estamos escutando, né? E é importante, Deus fala conosco a todos os momentos. E como diz lá em Mateus 14, 25, 30, você pode sim fazer prova de Deus, porque a gente sabe, muitos são os problemas, muitos são as tribulações que nós passamos. Então, em alguns momentos, a gente pode fazer prova de Deus para que Deus realmente mostre qual a direção seguir. E mostrando qual a direção, aí está na sua mão. Você não pode se desviar, porque se você se desviar ou se você perder essa conexão da voz com Deus, aí você começa a se afundar. Tá? Um outro ponto importante, gente, e esse eu acho que é de uma extrema... Todos os pontos da Bíblia são importantes, mas cada um traz uma reflexão diferente uma da outra. Deus, ele diz aqui para a mulher: vou aumentar-lhe muito o sofrimento da gravidez. Entre dores você dará luz ao filho. Eu aqui, gente, eu trago um pouco a questão do amor. Tá? E eu vou fazer a leitura, aí sim a leitura correta de Isaías 53, 4, que diz assim, Isaías 53, 4: na verdade, são nossas doenças que ele carregou, são nossas dores que ele levou em suas costas. E nós achávamos que ele era um homem castigado, um homem ferido por Deus e humilhado. O meu entendimento, quando Deus falou para a mulher aqui que aumentaria as suas dores, é para que ela tivesse uma conexão maior com o seu filho, ela tivesse uma conexão maior com o que estava sendo gerado dentro do filho dela, assim como Jesus foi conosco, né? Jesus teve dores, Jesus sofreu por nós, e o sofrimento de Jesus por nós, significava o quê? Simplesmente amor por nós, carinho por nós, proteção por nós. Então, eu entendo que essa parte, quando Deus aumenta esse sofrimento da mulher, é justamente para fazer uma ligação de amor com a mulher ao seu filho, né? Você veja, a mulher, depois que ela passa por todo aquele sofrimento, ela olha para o filho, abraça, né? E não quer sair ele de perto. A mesma coisa o filho, quando escuta a voz da mãe, ele já fica procurando, porque ele sabe que aquela conexão é com ele. Então eu fiz essa referência exatamente para entender que muitas vezes o sofrimento, isso a gente pode, muitas vezes o sofrimento que a gente passa não significa que essa dor na carne que Deus está provocando é para que nós padeçamos. Não, isso é um aprendizado, né? A dor na carne, ela serve para um aprendizado. E a gente aprendendo, né? Quando a gente tem um aprendizado muito bom, nós nos tornamos estruturas sólidas, né? Quando nós passamos por um treinamento, por um sofrimento, por um sacrifício muito grande, a nossa estrutura, ela fica alicerçada. E quando ela fica alicerçada, significa que nós estamos no caminho certo. Então, são essas referências que eu quis deixar para vocês, é essa reflexão que eu quis deixar para vocês. Eu agradeço para quem ficou aqui até agora. E peço mais uma vez, se você não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, clica no sininho aí que os próximos vídeos você já vai ter conhecimento. Agradeço pela atenção de vocês e até a próxima. Valeu!